Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, na sexta-feira, às 8 horas da noite, para podermos estudar a obra Evolução em Dois Mundos, que é uma obra que foi enviada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 6 dessa obra. Hoje, o capítulo 6 aborda a evolução e sexo, o início, então, desse processo de evolução e sexo na Terra. Dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo, né? Sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, sejam pessoas do Centro Espírita 3 de Outubro, sejam de outros centros. Boa noite a todos. Saudade de estar com vocês pessoalmente, mas é necessário esse afastamento nesse momento ainda. Vamos iniciar com uma oração, pedindo à espiritualidade superior que abra os nossos campos de entendimento, de conhecimento, para que tudo que seja dito hoje aqui possa ser compreendido por nós e possa, então, contribuir para a nossa estadia na Terra, para a nossa compreensão dos processos terrenos. Esse livro, ele justamente traz para a gente alguns entendimentos importantes sobre o início de formação da Terra, como que tudo começou, como que tudo se formou no universo no primeiro momento e depois a focalização na Terra. E também trabalha a ideia do nosso corpo físico com o nosso perispírito, o que funciona, qual é o funcionamento em cada um desses corpos que nós temos. Então, que nós possamos compreender tudo isso, que nós possamos chegar a esse entendimento que André Luiz quis trazer para a gente através de Chico Xavier, para que a gente possa viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais leveza, enquanto estivermos aqui na nossa passagem pela Terra. Assim é, que assim seja. Então, vamos começar a nossa trajetória por esse livro. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, os slides, para a gente poder ir trabalhando. Nós vamos trabalhar, então, a ideia do capítulo 6, Evolução e Sexo, e nós vamos, além do livro Evolução em Dois Mundos, vamos pegar um suporte em alguns outros livros, como a Boa Nova, também do Chico Xavier, e a Gênese e o Livro dos Espíritos, que foram trazidos para nós por Allan Kardec. Então, iniciando aí, André Luiz, como nos outros capítulos, ele vai subdividindo os capítulos com pequenos títulos. Então, o primeiro título que a gente tem aí no capítulo 6 é esse aí, o aparecimento do sexo. E ele nos fala assim: o sexo não é um fator a mais na vida do ser. Monumental engano. O sexo é, sem descolorir das demais sublimidades divinas do Criador, aquela sobre a qual se fundamenta a evolução de cada indivíduo, arrimando-o de incomparável energia eterna criadora. De início, nos reinos inferiores, garante a perpetuação da espécie. Nos reinos animais, com os animais mais selvagens, então nesses reinos que ainda são inferiores ao hominal. Já no reino da razão, que é o que o Espiritismo chama de hominal, qual um altar da vida, age como laboratório das formas físicas, estrutura a família e, sobretudo, responsabiliza-se pelas abençoadas criações nas várias atividades humanas, avalizando o processo espiritual da humanidade. É energia da alma para os labores da natureza. E mais, pelo sexo fluem forças divinas, promovendo nascimentos e renascimentos no santo processo da reencarnação. Então, o sexo, ele é algo que foi trazido para nós como algo divino. Não sei em que momento da nossa história terrena que ele foi profanado e colocado como algo que não é divino, porque ele é, né? E foi vulgarizado por muitas pessoas também. Mas ele é a maneira pela qual nós temos o nosso ingresso na Terra. É através do sexo, através da fecundação, que existe o processo da mulher engravidar e gerar aquela criança dentro do seu ventre, né? Esse é o processo natural pelo qual a reencarnação se instaura.
E também é o processo natural dos seres que ainda não têm a razão, é o processo pelo qual eles fazem com que a evolução da espécie deles e a perpetuação da espécie deles aconteça. Os animais, até chegar aqui nos homens, nós. Então, ele é uma criação divina, ele é sagrado, é algo que a gente precisa trabalhar dentro desse campo do sagrado e não no campo da vulgaridade, como muitas pessoas hoje veem, né? Às vezes, falar sexo é algo que vai fazer com que fira os ouvidos de algumas pessoas. E, na realidade, sem o sexo, a Terra não teria a vida que ela tem, porque é através disso, do sexo, das relações sexuais, que a vida vai se perpetuando na Terra. E foi assim desde o início da criação, né? Com seres menos evoluídos do que o homem, já havia a reprodução sexuada. Isso se iniciou há bastante tempo, e é isso que o André Luiz vai trazer para a gente. Olha o que ele fala, é energia da alma para os labores da natureza. O chakra sexual, o chakra genésico, que é o segundo chakra, tem o básico e o sexual, ele é o chakra também da criatividade. Toda a nossa criatividade, ela está estabelecida nessa região, né? E quando a gente é muito criativo, a gente está utilizando de uma maneira muito, muito eficiente essa energia criativa, essa energia da alma que faz com que a gente crie coisas novas ou com que a gente recrie coisas que eram antigas para uma cara mais moderna. Então, essa capacidade criadora, ela vem não só na reprodução, porque na reprodução a gente está criando também uma nova vida ali, mas na criatividade que a gente expande para a Terra, né, com as nossas ideias, com tudo que a gente tem de inovador aí. É a partir dessa concepção sexual que tudo isso vai acontecer. Aí ele continua assim: as bactérias são organismos microscópicos, unicelulares de várias espécies, que se reproduzem por divisão transversal. Célula, por sua vez, é a menor unidade de função e de organização capaz, por si mesma, de multiplicação e de relação, que apresenta todas as características de vida. Pois bem, umas e outras assexuadas foram compelidas a atravessar milênios sobre milênios, se reproduzindo assexuadamente, isto é, sem o concurso de elementos próprios sexuais. Foi então que os espíritos siderais, guardiões da vida, e com a delegação divina para promover o progresso terreno, esculpiram em determinado grupo de bactérias e células qualidades magnéticas positivas e negativas. Eis que se aproximava o abençoado momento de eclodir a evolução animal. Vamos lembrar do início do livro, quando o André Luiz esclarece para a gente que Jesus é o governador da esfera crística, né? Ele é o governador do nosso planeta, que está dentro da esfera crística, e nada acontece sem o conhecimento de Jesus, que é o nosso governador. Mas Jesus tem os auxiliares, que são esses espíritos siderais que ele chama aqui. E esses espíritos siderais são responsáveis pelos experimentos que ocorrem no planeta Terra para a evolução desse planeta. Tanto a evolução do planeta em si, como a evolução dos seres que aqui habitam, né? Antes de ter a vida no planeta Terra, é esclarecido também que a Terra foi já um planeta de transitoriedade, um planeta em que os espíritos errantes, o que são espíritos errantes? São espíritos que desencarnam, mas que precisam reencarnar na Terra mais uma vez, ou mais algumas vezes, né? Então, esses espíritos são chamados pelo Espiritismo de espíritos errantes. Os espíritos errantes, quando estão na erraticidade, eles passam por planetas transitórios. A Terra já foi um planeta transitório antes de ter vida aqui. A partir do momento em que os espíritos siderais começaram a trabalhar essa questão da vida na Terra e que isso começou a acontecer aqui, ela passou a outros estágios que não mais esse planeta de transição. Existem outros planetas de transição em que não há vida e que acolhem esses espíritos errantes que vão reencarnar, não só na Terra, mas em qualquer outro planeta que necessite daquele estágio ali.
E esses espíritos errantes, eles vão se encontrar, eles vão estar juntos dentro de um mesmo planeta ou de uma mesma colônia, de acordo com o seu pensamento. O que atrai um espírito do outro é o pensamento. Os pensamentos que têm alguma coisa de semelhante, alguma coisa de parecida, vão se atrair e vão ficar nesses planetas aí que são de transição. A Terra já foi um planeta de transição, e agora a gente está estudando, nesse livro, essa questão de a partir de que momento a Terra passou a ter vida, como que essa vida foi evoluindo. E a gente está chegando no momento em que o sexo, então, foi criado aqui na Terra. Então, um primeiro movimento que foi feito foi esse das bactérias, que tinham essas qualidades magnéticas positivas e negativas e que já se combinavam, mas ainda não era uma reprodução sexuada, ainda era uma reprodução já com 2 elementos, positivo e negativo, mas ainda não sexuada. Então foi o primeiro movimento que foi feito pelos espíritos siderais, por esses arquitetos, esses engenheiros que vão promovendo as evoluções na Terra para que o sexo, então, fosse instaurado nos seres do planeta. Então, vamos para frente. Agora, ele vai dar outro subtítulo aí ao capítulo. Ele vai dar o subtítulo de bactéria diferenciada. E ele vai trabalhar essas bactérias. Então, olha lá. O grupo de bactérias Leptopteris, esses nomes são difíceis de falar, né? Alga microscópica, com característica de bactéria, destaca-se de todos os demais grupos. É impressionante. Nutre-se apenas de ferro. Possui revestimento ferroso, que logo perde, e vê-se coagido a nadar, com o que novo revestimento se formará. Instrutores da vida maior supervisionaram e dirigiram tal atividade. A dinâmica a que tais bactérias são obrigadas a vivenciar proporciona-lhes aproximação, jungindo-se umas às outras, preludiando o que estava por vir, reprodução sexuada. Então, foram essas bactérias, né, esse grupo de bactérias, que eles fizeram os primeiros experimentos de reprodução sexuada. Antes, morte em massa às visitas, para depois elas próprias ressurgirem no mesmo ambiente. De experimentação em experimentação, sempre sob coordenação do bem eterno, irão surgir as algas verdes. Estava inaugurada no planeta a comunhão sexual. Então, aqui ainda estava em experiência essa questão de como fazer com que essa reprodução sexuada ocorresse nessas bactérias. Ainda não ocorreu de uma maneira perfeita, e quando surgem, então, as algas verdes, é que aí a reprodução sexuada vai se instaurar definitivamente no planeta. Então, agora as algas verdes. Seriam as algas verdes descendentes das algas azuladas? Essa pergunta ainda não foi respondida pelos biologistas. É que as bactérias Leptopsis, dinamizadas, direcionadas e conduzidas pelas inteligências superiores, invadiram as águas onde encontraram as colônias de algas de cor azulada, vivendo em águas e terrenos úmidos, seu habitat natural. Depois de submetidas às multiplicadas modificações de ordem espiritual, foi que, desse convívio, surgiram as algas verdes. Aí a reprodução passou a ser, portanto, sexuada. Vamos lembrar que no início da obra também, nos capítulos iniciais, o André Luiz esclarece que aquilo que a gente chama de natureza, ou de modificação da natureza, ou de evolução da natureza, são esses espíritos, né? Esses espíritos superiores, de inteligência superior, né? Que vão proporcionando para a gente. Então, o que a gente chama de a natureza é sábia, a natureza sabe o que faz, a natureza proporciona isso, aquilo. Na verdade, são esses espíritos de inteligência superior que são esses ajudantes de Jesus, que vão trabalhando a natureza da Terra para que ela possa ter essas modificações e possa, então, evoluir dentro dessa perspectiva. Concentrações fluídico-magnéticas. Aí vamos trabalhar a evolução dessa questão sexuada aí na Terra. Nos planos da vida, cujos passos, desde a formação planetária, foram intermitentes, os habitantes do mundo
vem atravessando épocas imensas. E em cada uma delas, sempre metamorfoseando e evoluindo. Então, assim, por todas as fases pelas quais a gente passou na Terra, houve um processo de metamorfose e evolução. Então, são feitos experimentos, alguns seres surgem, funcionam, dão muito certo, continuam. E vão se modificando no processo evolutivo. Outros não dão certo, então são extintos. Outros são considerados desnecessários, então são extintos. Então, existe sempre essa projeção da espiritualidade superior, dessa espiritualidade inteligente, em trabalhar os corpos que são criados na Terra para que eles sejam sempre trabalhados no sentido de eles serem cada vez melhores, por isso eles vão sofrendo metamorfoses para cada vez eles ficarem mais evoluídos. E a evolução é sempre o objetivo maior. As concentrações fluídico-magnéticas a que se refere André Luiz são, em primeira e última análise, os cromossomos. O princípio inteligente, nessa rota evolutiva, quando já habitando constituição orgânica mais elaborada, recebe também, sempre dos arquitetos sublimes, condições mais elaboradas de reprodução, que são os cromossomos. Então, agora a gente já está na época em que os cromossomos surgem e eles vão dar o direcionamento, né, daquele corpo que vai ser criado através dessa reprodução sexuada. Então, os cromossomos, a junção desses cromossomos é que vai fazer com que uma espécie ou outra vá surgindo dentro do processo de vida da Terra. E isso é muito bonito, né? A gente vai percebendo que tudo foi feito no passo a passo para que tudo fosse criado de uma maneira que fosse eficiente, que fosse salutar para a Terra e também para aqueles habitantes que já estavam aqui e para aqueles que vão sendo criados para poder conviver com os próximos que chegarão. Para efeito de entendimento singular, os cromossomos podem ser comparáveis a moldes tipográficos onde são posicionadas as letras, formando-se textos que, uma vez escrito, ruma para a eternidade, contém os genes ou fatores hereditários. Então, a organização desses cromossomos vai fazer com que a gente crie uma espécie. Então, por exemplo, os arquitetos sublimes criaram uma espécie de peixe. Para criar aquela espécie de peixe, eles fizeram um texto com os cromossomos. Então, articularam, como a gente coloca as letras uma ao lado da outra para poder formar as palavras e formar o texto com todo o significativo, eles pegam os cromossomos, colocam um ao lado do outro, numa mesma sistemática, e aquela sistemática vai criar aquele tipo de peixe específico. Para criar um peixe um pouquinho diferenciado, eles querem um peixe assim, que seja parecido, mas não igual. Eles vão pegar aquele texto de cromossomos que eles fizeram, vou botar a palavra textos entre aspas, modificar um pouquinho o cromossomo de posição para criar um peixe um pouquinho diferente daquele anterior, com uma característica mais elaborada, mais avançada. Se eles percebem que aquele segundo ficou melhor que o primeiro, às vezes o primeiro vai ser extinto, porque o segundo já deu um resultado mais positivo. Se o segundo não saiu tão bem feito, aquele primeiro continua e o segundo é extinto. E assim eles vão fazendo as experimentações para que cada vez mais os indivíduos que formam a Terra, sejam eles mais ou menos evoluídos na questão da inteligência, possam contribuir de uma maneira cada vez mais positiva para essa evolução do planeta. Observação. Pelos editores de texto, os computadores modernos, é mais fácil entendermos como é que um texto de uma página, por exemplo, com dezenas de parágrafos, pode, cada um, ser grafado com um tipo de letra. E, mesmo as letras com cores infinitamente diferentes, a página seria o corpo, os parágrafos, os cromossomos e letras, os genes, entenderam? Então, esse é o exemplo que ele vai dar para a gente poder compreender melhor como que é essa formação dos seres de forma sexuada e a organização dos cromossomos para que as espécies sejam formadas. É interessante a gente perceber que sempre a gente vai estar falando de magnetismo, né? E Kardec, ele era um estudioso do magnetismo, antes de ser um estudioso do espiritismo.
E ele foi, então, atraído pelas mesas girantes, pelas mesas flutuantes, a estudar essas mesas para poder mostrar que elas eram falsas. O objetivo dele era mostrar que aquilo era tudo alguma coisa feita pelo magnetismo que ele estudava. Quando ele foi estudar as mesas girantes, ele percebeu que existia sim um tipo de magnetismo, mas não o que ele estudava. O que existia era esse magnetismo fluídico e que ele não imaginava que existia. E os estudos dele, então, foram sendo direcionados para um outro ângulo e ele foi descobrindo tudo que tem relação com relação à espiritualidade e a esse magnetismo espiritual. Então, é interessante a gente ver que tudo no espiritismo surgiu pela comprovação científica e pelo estudo científico. Kardec era um cientista que estudava o magnetismo. E a partir desse estudo do magnetismo, ele parte, então, para provar que tudo é mentira e percebe que existe um outro tipo de magnetismo. E André Luiz, nesse livro, fala muito sobre essa questão desse magnetismo, né, que é importantíssimo para a formação dos seres materiais na Terra. Esse magnetismo que Kardec estudava quando ele estava encarnado, antes de estudar o espiritismo. É só uma observação à parte aqui, porque eu acho interessante a gente sempre lembrar que o espiritismo ele segue um tripé que é ciência, filosofia e religião. O objetivo maior é a ciência, filosofia. E a religião, ela vem na carona de tudo isso. Porque quando Kardec foi estudando os casos dos espíritos que reportavam a ele as informações, ele percebia que as questões morais eram muito importantes para ele. Então, tudo isso foi começando a ser atrelado ao Evangelho, e aí foi feita a decodificação no Evangelho segundo o Espiritismo, pela necessidade que as pessoas tinham, desencarnadas, dessa questão moralizante. Moralizante no sentido não social, mas moralizante no sentido real da busca pelo próprio eu. E aí, o espiritismo, então, foi atrelado também à religião, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao nosso livro, Evolução em Dois Mundos, ainda nessa subdivisão que ele faz de concentrações fluídico-magnéticas, ele diz assim: no corpo físico, os cromossomos se localizam no núcleo celular, já no perispírito, no citoplasma. Esse livro tem uma coisa que é muito bacana, porque ele vai mostrando para a gente que o corpo físico, que é aquela parte que fica na Terra, que é aquela parte que pertence à Terra, que é o corpo físico, o duplo etérico, ele tem as suas características próprias de corpo físico desse planeta. E o perispírito também tem características parecidas, né? Ele vai mostrando isso para a gente, e isso eu acho muito enriquecedor, porque a gente consegue compreender que o perispírito ele é um corpo semimaterial, mas que tem características parecidas com esse corpo muito material que é o nosso corpo físico aqui da Terra. Então, ele fala lá, já no perispírito, no citoplasma. Então, os cromossomos se localizam no núcleo celular do corpo físico. No perispírito, no citoplasma. Observação do fato de que, no plano espiritual, as células astrais são destruídas de núcleo, podemos inferir que isso acontece porque lá não há reprodução, dispensando, pois, o reservatório cromossômico. Alongando nossa digressão, o corpo físico é formado de matéria terrena e o corpo espiritual, o perispírito, da psicosfera do planeta. O primeiro é renovado a cada existência física. Já o segundo terá duração igual à soma de todas as encarnações no mundo, até que o espírito vai viver em outro, de onde apropriará matéria para formar novo perispírito. Percebem? Então, esse perispírito que a gente tem enquanto encarnado na Terra, ele tem características parecidas com o corpo físico e ele tem alguma matéria que ele se associa com o planeta que a gente está encarnado, portanto, com a Terra. Quando a gente passar de estágio e for para um planeta mais evoluído, por exemplo, quando a Terra passar para a regeneração, vai para um estágio mais evoluído. O nosso perispírito vai sofrer modificações também.
O nosso corpo físico, obviamente, vai sofrer, ele vai ficar menos materializado do que a gente tem esse corpo aqui, e o perispírito também sofre. Se, no caso, a gente for para um planeta mais evoluído, antes da Terra passar por esse processo, nesse planeta mais evoluído, o nosso perispírito vai ter as condições próprias daquele planeta mais evoluído, também assim o nosso corpo físico, porque o perispírito molda o nosso corpo físico no planeta que a gente está reencarnando. E essas informações eu acho que elas são preciosas para a gente. O próximo tópico que ele aborda no capítulo 6 é filtros de transformismo. O princípio da reprodução é cada vez mais aperfeiçoado no princípio inteligente, que aos poucos vai formando o veículo físico-espiritual. Já vão ficando para trás os filtros de transformismo, a vida nos reinos mineral e vegetal. Contudo, permanecem as experiências e automatismos ali administrados. O que ele está falando? Que aquelas memórias, porque o nosso, de acordo com o André Luiz, a gente tem, depois do perispírito, um corpo mental que nos liga ao nosso espírito. No nosso corpo mental ficam guardadas todas as experiências e todo o automatismo. O automatismo é aquilo que é automático em nós, de vidas que nós tivemos anteriores, mesmo enquanto nós fomos minerais e vegetais, porque nós já passamos por todas as etapas até chegar onde a gente está. A gente passou pelo mineral, a gente passou pelo vegetal, depois a gente passou pelo reino animal mais selvagem, até chegar aos animais mais brandos, e depois pelo homem da caverna, até chegar a esse corpo que a gente tem hoje. Então, a gente passou por todo esse processo evolutivo aí, e o nosso corpo mental, ele guarda todas as memórias disso aí. Só que essas memórias agora, elas vão ficando mais para trás. E nós vamos, então, trabalhando novas experiências aí na nossa nova função, na nossa nova formação. Mas, mesmo assim, essas experiências ainda continuam conosco. Eu estava até conversando com um amigo outro dia e eu falei para ele, a gente muda as plantas de lugar, elas sentem um pouco, muitas não se adaptam no novo lugar. Aí ele falou assim, deve ser por causa da nossa... A gente também, acontece isso com a gente, às vezes a gente não se adapta em determinado ambiente, determinado lugar. Deve ser por causa da nossa memória de quando a gente era vegetal. E pode ser. Claro que isso não é uma comprovação científica, uma observação aleatória, mas pode ser. Por que não? Se nós guardamos as experiências e os automatismos de épocas anteriores, em que nós éramos seres diferenciados do que somos hoje. E nós vamos, então, quando chegarmos a seres angelicais, que vai ainda ter um processo longo até lá, guardar as experiências de quando nós éramos homens, de como nós estamos aqui nesse plano terrestre. Então, a gente vai guardar essas experiências até chegar lá. Então, a gente tem um processo longo aí a trilhar. A gente ainda está no início desse processo, porque agora a gente está com a inteligência e com a razão aflorando. A gente ainda não tem toda a inteligência e razão. Ela está aflorando no nosso ser, em quem nós somos. E a gente vai cada vez mais aprimorando isso para chegar a estágios mais evoluídos. Assim como nós saímos do mineral para o vegetal, evoluímos. Do vegetal para os animais selvagens, evoluímos. Dos animais selvagens para os animais mais domesticados, já evoluímos. Dos animais domesticados para o homem da caverna, outra evolução. E do homem da caverna para quem somos. Né? Por isso nós guardamos ainda as memórias do que nós fomos. Importante anotar que ainda hoje temos na Terra as bactérias e as algas, que foram aqueles primeiros seres sexuados lá, demonstrando taxativamente que Deus cria sem cessar. Aparecem e desaparecem seres considerados monstruosos, no parecer e no tamanho. Então, os dinossauros, por exemplo, eles fizeram parte de um início aqui do nosso processo. Mas eles eram muito, muito, muito grandes e não ia combinar com o tipo de vida que a espiritualidade estava planejando para a Terra no momento posterior. Então, eles foram extintos. Assim como muitos animaizinhos vão sendo extintos e a gente nem sabe da existência deles e outros vão sendo criados de uma maneira mais assertiva. Permanecendo imortais, os cromossomos em cada ser vivo de cada espécie, provavelmente nos centros vitais, lembrando que são centros vitais
são os chakras, né? André Luiz e o espiritismo chama de centros vitais, e a cultura, né, de outras culturas chamam de chakras. Então, nós conhecemos mais como chakras. Mas quando ele fala de centros vitais, são os chakras. Já que no plano espiritual não há órgãos reprodutores. Assim fica assegurada a hereditariedade. Então, provavelmente, os centros vitais é que guardam todas essas memórias para que a hereditariedade possa continuar. Aí, o próximo tópico do capítulo 6, descendência e seleção. As atividades garantidoras da descendência e da seleção ocorreram gradativamente e nos dois planos da vida. À medida que o princípio inteligente passava e repassava pela experiência da morte, mergulhava em diferentes campos vibratórios, com isso adquirindo cada vez mais condições de transformação e mesmo de mutação de espécie, funções fisiológicas propiciadoras de expansão e herança tiveram e têm por base as energias físicas e espirituais, ofertando condições para que as químicas do núcleo celular e dos citoplasmas se reúnam. Então, a cada existência, a gente vai passando tudo isso, essa carga genética de um para o outro. Então, o nosso filho vai passando a nossa carga genética e vai passando isso para os filhos dele e assim vai. E sempre num processo de evolução. Então, é assim que vai acontecendo para que a descendência ocorra. Teoria dos valiosos expositores em seus trabalhos gradativos operaram em dois planos. A gente teve o Lamarck, que afirmava que o meio cria necessidades que levam à mudança dos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então, por exemplo, o homem da caverna vivia nas cavernas, tinha que caçar, ele não tinha utensílios, então ele precisava de uma pele mais grossa, ele precisava de pelos na pele, e eles precisavam colher da natureza o que eles tinham, porque a inteligência deles ainda não era muito elaborada, e assim eles iam vivendo. As novas características são conseguidas através do uso e desuso dos órgãos. Então, conforme a espécie vai evoluindo, e eles aí vão adquirindo mais inteligência, eles podem agora fazer plantações, não precisam ficar nômades de um lado para o outro, podem ficar mais fixos, e com isso eles vão tendo utensílios, eles vão pegando peles de animais, couros de animais para fazer roupas, então vai podendo diminuir a quantidade de pelos, e com esses novos hábitos sendo criados, novas características físicas também vão sendo desnecessárias e outras vão surgindo como necessárias. E isso vai fazendo a espécie evoluir, segundo Lamarck. As características são transmitidas aos descendentes. Então, aquilo que não é mais necessário não é repassado e algo que vai ser necessário vai ser criado no descendente. Já Darwin diz, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas. Na população, existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Por isso, a descendência dele é maior, e aí acontece o processo de seleção. Se ele é mais apto, se ele tem mais características positivas, reproduz mais e vive mais, os descendentes deles vão dominar. E até aqueles que são ditos inferiores vão ser a minoria, e eles vão gradativamente sendo deixados de lado e vão sendo extintos. Esses transmitem características aos seus descendentes. Percebe? Então, é assim que Darwin explicou, né, toda essa seleção natural e essa descendência. Claro que esses homens foram inspirados para poder descobrir tudo isso e falar tudo isso para a gente. Nem tudo que eles falaram era exatamente como acontecia, mas eles já deram o pontapé inicial de tudo isso que a gente sabe hoje. Então, a teoria da evolução das espécies de Darwin vai mostrando, né, toda essa caracterização. Genealogia do espírito. Esse é o próximo tópico do capítulo 6. O homem criou a paleontologia, ciência que estuda os animais e vegetais fósseis via traços deixados nos sedimentos geológicos. E nem ela lhe faculta explicitar a evolução. Em todos os seres vivos, da bactéria ao homem,
sua formação embrionária e nascimento estão a comprovar que há uma linhagem física para cada um deles, restando comprovado que há igualmente uma linhagem espiritual. Então, o que ele está falando? Os cromossomos, lembra que a gente viu ainda há pouco? Eles escrevem, então, com os cromossomos, as características que vão dar as qualidades físicas e as qualidades de inteligência de cada espécie. E essa espécie, ela vai, então, através dessa linhagem aí, se reproduzindo. E vai, então, tendo também os espíritos sendo colocados ali de acordo com a sua evolução. É isso que ele está dizendo, né? Então, desde a bactéria ao homem, isso é feito dessa forma, para que haja uma evolução gradativa. Todos nós passamos por todas essas etapas. Falando assim, tão despreocupadamente, da bactéria ao homem, até parece que tudo foi simples e rápido. Será? É hora de quem está lendo respirar fundo e pensar intensamente em Deus. De um lado a outro, da bactéria ao homem, foram consumidos 15 milhões de séculos. Então, foram 15 milhões de séculos de experiências, experiências que foram frustradas e que foram eliminadas, experiências que foram bem-sucedidas e que então foram cada vez mais aperfeiçoadas para que se chegasse ao que a gente tem hoje, né? Então, 15 milhões de anos terrestres. Ou, se quiserem, dizendo de outra forma, 1,5 bilhões de anos. Pois essa é a nossa idade espiritual. Desde que a gente foi formado como mineral até chegar ao que a gente está hoje como hominal. As eras, por sua vez, podem ser subdivididas em etapas menores, denominadas períodos, e esses em épocas. Lembramos, desde logo, que tais dados não constam com unanimidade, havendo outras estimativas de geógrafos, né? Porque tem estudos aí que vão se diferenciando de um para o outro. Então, a gente tem aqui, só para ilustração, só para ilustrar essa parte, a era pré-cambriana, com apenas um período, que é o pré-cambriano, a paleozoica, com 6 períodos, o cambriano, o ordoviaciano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Depois a era mesozoica, com 3 períodos, o triássico, o jurássico e o cretáceo. Depois a era cenozoica, com 2 períodos, o terciário, que são elas paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno e plioceno. E o quaternário, que é a época dos Pleistoceno e do Recente. Portanto, a história da Terra divide-se em várias etapas, que correspondem às principais fases de seu desenvolvimento. Então, cada vez que ocorreu um tipo de evolução, um tipo de desenvolvimento dos seres, é caracterizado como uma era dentro aí dos estudos, né? Na passagem da era pré-cambriana para a paleozoica, ocorreu uma súbita expansão e diversificação dos animais. O marco divisor entre a paleozoica e a mesozoica representa a extinção de muitos grupos de animais e vegetais e a formação do supercontinente Pangeia. E a transição da Mesozoica para a Cenozoica caracteriza-se pelo desaparecimento de grandes répteis e de vários animais marinhos, que foram lá os dinossauros, tudo isso, para o surgimento de animais menores e mais inteligentes. Então, a gente tem aí a genealogia do espírito, a tabela das eras geológicas, que a gente acabou de ver, né, com alguns animais que habitavam a Terra, alguns vegetais, algum tipo de vegetação diferenciado até chegar ao que a gente tem hoje. Então, aqui a gente tem a divisão das eras, que a gente já falou mais ou menos, e no final aí do atual, o Holoceno, tem a evolução dos mamíferos, que eram os primatas, a evolução das plantas, e aí surgimento
do homem, né? Então, a gente vai passando por todos esses períodos de evolução. O importante saber é que os arquitetos da espiritualidade, em todos esses momentos, eles estavam atentos a cada detalhe para poder trabalhar de forma que houvesse essa evolução, para que essa evolução acontecesse, lembrando que a Terra é um grande laboratório, em que eles vão fazendo experimentações para ver o que funciona melhor, para que aquilo possa ser aprimorado ou extinto, né? Vai sendo nesse processo que as coisas vão acontecendo desde a formação da Terra. Lá na Gênesis, no capítulo 5, ele fala sobre o papel da ciência. Ele diz assim: somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas às que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Lembrando que tudo que nós estudamos no Espiritismo veio da ciência, veio da comprovação científica que Kardec fez pela lei da experimentação dentro da ciência, né? E essas, então, são as nossas referências bibliográficas, como eu já tinha mostrado lá no início do nosso estudo hoje. Então, pessoal, é isso, né? Hoje que eu tinha para falar com vocês sobre o capítulo 6, que é esse capítulo que vai mostrar para a gente como que surgiu a reprodução sexuada no planeta Terra e como isso trouxe uma evolução brutal, né, para a chegada aí do homem através da evolução do mamífero, passando lá pelo homem primata, até chegarmos ao que somos. Na semana que vem, a gente vai para o capítulo 7, que vai estudar evolução e hereditariedade. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-feira, né? Já são 8h44 e a gente está aqui firme estudando aí essa obra tão linda que André Luiz trouxe para explicar para a gente essa evolução que ocorreu no planeta Terra. Gratidão a todos. Até semana que vem, até a próxima sexta. Namastê. Até lá, pessoal. Beijo no coração.